Estruturas de controle. Estruturas de controle, galera, do nosso fluxo, vocês perceberam que até o momento, os nossos códigos, os nossos programas, ele fazia tudo na sequência que estava escrita. Então ele fazia a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, e ele executava todas as linhas. Certo? Vocês concordam comigo? Que até agora era assim? Todas as linhas eram executadas. Absolutamente todas. Agora, a gente vai começar a selecionar quais linhas podem ser executadas e quais linhas não vão ser executadas, que o Python vai ignorar, dependendo de alguma condição. Ok? Dependendo de alguma condição, beleza? Agora, pessoal, antes da gente entrar nisso de cabeça, eu quero falar sobre os tipos numéricos que a gente tem. Quais são os tipos numéricos que a gente conheceu entre ontem e hoje? Que a gente falou. A gente falou ontem de alguns tipos, né? E hoje a gente usou alguns deles. Quais são os tipos que a gente usou? Tipos numéricos. Inteiros e float. Exatamente. O float é aqueles que tem a casa decimal, certo? Beleza. Então agora, aqui no nosso dia 2, eu vou trazer uma coisa nova pra gente. Eu vou trazer, vamos fazer junto aqui, só pra gente entender o que são outros tipos. Então, eu vou colocar aqui, ó, new file 03 underline numéricos.py. Beleza? Numéricos.py. E agora a gente vai voltar a usar a forma iterativa para ficar mais fácil a explicação, ok? Então, primeira coisa, qual que é o tipo inteiros? Então, eu vou colocar assim, ó, print inteiros. E aí a gente pode colocar aqui, ó, print 1, print 2 mais 2. Se a gente executar isso, olha só, ele vai mostrar ali os tipos inteiros. Tá lá, ó. Beleza? Agora a gente tem os tipos float, que vão ser, por exemplo, 1.0, posso colocar só um ponto, posso colocar 4.0 mais 1, posso colocar, por exemplo, também 4 dividido por 2. Olha só, são números float, certo? Vamos colocar 4.9 para ficar mais legal. Olha só, beleza? Então esses são os floats. A gente tem um outro tipo chamado booleanos. Que tipos que são esses? Famosos booleanos. Os booleanos, eles são valores que assumem um valor chamado verdadeiro e um valor chamado falso, beleza? Então, booleano vai ser verdadeiro ou falso. Aonde a gente pode representar eles como 0 sendo falso e 1 ou mais sendo verdadeiro. Então, vamos conhecer esses caras. Por exemplo, print true, print false. Olha só. E é desse jeito mesmo. O T maiúsculo aqui e o F maiúsculo acolá. Beleza? A gente pode fazer outras coisas, como, por exemplo, converter um inteiro para um booleano. Do mesmo jeito que a gente pode converter uma string para um inteiro, a gente pode converter um inteiro para um booleano. Ok? Isso aqui vai ser importante quando a gente for falar de if, para controlar o nosso fluxo. Ok? Então, é só um tipo. A string é um tipo, que é um texto. O inteiro é um tipo, que é um número inteiro, igual está lá em cima. O float é um outro tipo. O booleano também é um outro tipo, tá? E aí, vale dizer, talvez, que no Python, tudo no Python são objetos. Então, se você olhar aí para sua mesa agora, nesse momento, você vai ter vários objetos, não vai? Você vai ter teclado, que é um tipo. Você vai ter smartphone, que é um outro tipo. Você vai ter garrafa d'água, que é um outro tipo. Tudo isso são tipos de objetos. E cada um desses tipos de objetos, vocês concordam que tem atributos diferentes? Por exemplo, um atributo comum a todos esses objetos que eu comentei é peso. Todos têm um peso. Mas será que todos eles têm, por exemplo, energia? Qual que é a voltagem? Essa água aqui, ela tem uma voltagem, uma amperagem que eu posso dizer quanto que eu tenho que ligar ela na tomada? Não tem. Mas o meu teclado tem. Ele tem uma porta USB, então ele tem também aqui qual que é a voltagem que ele usa, né? O meu celular a mesma coisa. Beleza? Tá dando para entender isso? Então, tipo, os objetos existem e eles têm as próprias propriedades dele. Os inteiros são um tipo de objeto, os floats são um outro tipo de objeto,
Os booleanos são outro tipo de objeto. E as strings são outro tipo de objeto. Ok? Não precisa ficar com medo. Cada um vai ter as suas próprias propriedades. Tá? E aqui a gente está para mostrar para vocês como que é o comportamento de cada um deles. Ok? Tudo bem até aqui? E aí, aonde que entra a parada legal dessa parte de booleanos? É que a gente, o booleano, ele pode ser o resultado de uma operação ou de uma comparação lógica, beleza? A gente, eita, está mais complicado? Não, não está complicado, é só booleano, é tranquilo, é só true e false. Vocês vão se acostumar, vocês vão ver, vocês vão passar dias usando isso. Então, quando eu falo comparação lógica ou operação lógica, é quando eu quero comparar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero comparar a grandeza de duas coisas. Eu quero comparar a igualdade de duas coisas. Eu quero comparar se uma coisa é igual a outra, uma coisa é maior do que outra, se uma coisa existe ou não, por exemplo. Como que a gente faz isso? A gente pode colocar aqui, eu vou colocar comparações lógicas, só para a gente colocar tudo em numéricos. Aliás, acho que é melhor criar um script novo. Então eu vou salvar esse, ó, só salvei esse e vou criar um novo, só para a gente ver. Então vou clicar aqui com o botão direito em dia 2, new file 04 underline lógica.py. Beleza? Só isso. E agora a gente vai fazer comparações lógicas. Então, print comparações. Qual que é a primeira coisa que a gente pode testar? Vamos supor. Me digam aí vocês aí, me digam. 1 é maior do que 2? Se eu afirmar aqui para vocês, 1 é maior do que 2, vocês vão dizer para mim que isso é verdade ou é falso? Essa afirmação é uma afirmação verdadeira ou uma afirmação falsa? Esquece programação. Esquece programação. Se eu afirmar para vocês, 1 é maior do que 2, essa afirmação é verdadeira ou falsa? É falsa. Então, eu posso comparar isso no computador. Como que eu comparo isso no computador? Eu posso fazer 1 maior do que 2. Se eu executar isso, 1 maior do que 2, o que ele está mostrando aqui para mim? Falso. O falso é de que tipo? Que a gente acabou de ver? Booleano. Exatamente. Então, a gente pode fazer essas gincanas. Então, por exemplo, print 2 é maior do que 2? O que vocês acham? 2 é maior do que 2? É falso, certo? A gente pode deixar isso aqui mais bonitinho assim, ó. 1 maior do que 2 igual... E aí, 2 maior do que 2 igual... Desse jeito. Aí fica mais bonito, né? Olha só. Eu posso verificar se, por exemplo, 10... é maior do que 5? O que vocês acham? O 10 é maior do que 5? Se fosse maior ou igual, excelente pergunta. Se fosse maior ou igual aqui no 2, ó. Maior ou igual vai ser true. Olha só que legal. Ok? E eu posso perguntar se, por exemplo, tel é igual a... O igual, galera, é igual. É igual. Posso colocar igual assim. Olha só. Então, eu tenho comparação lógica de igualdade. Qual que é a comparação lógica de igualdade? É igual. Um valor igual a outro. O resultado dessa operação vai me retornar um booleano. Aqui, a mesma coisa. 10 maior do que 5. É uma comparação lógica. Comparando grandezas. Estou comparando grandezas, né? Aqui é a mesma coisa. Estou comparando grandezas e se é igual também. E assim por diante. Ok? Que o resultado de uma comparação lógica me retorna um booleano. Então agora a gente vai aprender a como manipular o nosso código para executar só partes específicas. Sim, quando você pergunta se é maior ou menor ou igual, é fácil responder. Mas quando eu tenho que decidir menor ou maior, eu me bugo todo. Então, vamos lá, vou te explicar, ô Caveira. Como é que a gente lê em português? Como é que a gente faz a leitura em português? A gente faz a leitura em português da esquerda para a direita, não é? Então, se eu escrevo 5 e alguma coisa aqui, 10, tá? Como é que eu leio isso em português? O número 5 é alguma coisa, certo? Ele é alguma coisa. Eu não sei o que esse cara significa, certo? Eu não sei o que esse cara significa, concorda? Você aí não sabe, porque tá bugado. Eu também demorei para entender. Aí o que você vai fazer?
olha para sua mão. Ó, abre a sua mão assim, ó. Abre a sua mão assim. Beleza? Abre a sua mão assim. E aí você olha para as duas mãos. Qual que faz o sinal que é igual que tá ali? 5 maior do que 10. Qual mão que tem o mesmo formato? É a da direita, não é? Beleza? E aí você pensa assim, então. Então, a mão da direita sempre é maior. Decora isso. Mão direita maior. Mão esquerda menor. Então, é maior, porque tá igual à minha mão direita. Sacou? E aí, o truque é sempre você ler em português. 5 é alguma coisa maior que 10. Na minha cabeça, quando eu era criança, eu não entendia isso, porque eu não sabia o que eu estava comparando. Eu não entendia que esse sinal seguia a ordem de leitura. 5, depois vem o 10. Eu não entendia isso. Eu demorei, só na faculdade que eu fui entender que a leitura que a gente faz aqui disso, existe uma ordem. Eu não leio o 10 e depois o 5. Eu não sei, acho que eu era dislexo, sei lá. Aí depois eu passei a entender, tá, então primeiro eu olho pro 5 e depois eu falo 5 maior, 5 alguma coisa do que 10. A leitura é essa, 5 alguma coisa 10. E aí ficou mais claro, então 5 maior que 10. Beleza? Então, é só olhar para sua mão. A operação desse carinha aqui, você vai olhar para sua mão. A mão direita é maior, a mão esquerda é menor. Só que a ordem que você lê importa. Então você começa a ler no 5 e aí você olha para sua mão. 5 maior do que alguma coisa, beleza? Do que 10, por exemplo, beleza? Espero ter ajudado. Isso foi uma dor para mim muito grande durante muitos anos da minha vida, tá? Até eu entrar na faculdade. Eu aprendi isso na faculdade, cara. Eu fui aprender isso aqui na faculdade, tá? Beleza. Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer agora? Vamos aprender como controlar o fluxo do nosso programa, ok? Então vou criar um novo script aqui. Vou chamar de 05 underline if.py, ok? E aí, vamos tentar fazer um programa que receba a idade da pessoa. E aí a gente tem que dizer se a pessoa pode, por exemplo, beber cerveja ou não, beleza? Então eu quero saber a idade da pessoa e eu vou mandar uma mensagem para ela se ela pode beber cerveja ou não. Beleza. Então, para começar, vamos digitar assim, ó, idade igual a 15 anos, ok? A gente definiu, não vamos pedir para o usuário ainda pôr, vamos colocar só idade igual a 15. Ok. A pessoa para tomar cerveja tem que ter quantos anos? No mínimo quantos anos? Então a gente tem aqui a definição da idade, um valor inicial para a idade. E agora a gente pode verificar. Mano, quantos anos que é a idade mínima para a pessoa poder comprar bebida alcoólica ou beber bebida alcoólica, né? 18 anos, certo? 18 anos. Então se eu quero colocar uma mensagem personalizada para a pessoa falando que ela pode ou não tomar cerveja, o que eu tenho que fazer? A gente vai conhecer uma palavrinha nova aqui no Python. A gente conheceu o quê? Print, certo? Print, input, int. A gente vai conhecer uma palavrinha nova chamada if. Desse jeito. O if em inglês significa se. Então a gente pode fazer igual ao português. Se idade maior do que 18. Se idade maior do que 18, o que é isso aqui? Qual que é o resultado disso daqui que a gente viu até agora? Qual que é o resultado dessa comparação, dessa operação lógica que a gente viu aqui na lógica, ó? Quando eu faço um número, ele vai fazer o quê? É um booleano, certo? É um booleano. Isso aqui é um booleano. Então, o if aqui, ele espera receber um booleano, ok? Ele espera receber um booleano. Aqui é maior ou igual, né? Vocês estão corretos. Beleza. Então, se a idade é maior ou igual do que 18, ou seja, se isso daqui for verdadeiro, presta atenção nisso. Se isso aqui for verdadeiro, o que vai acontecer? A gente vai colocar um 2 pontos e apertar um Enter. E aí, agora vem a parte mais importante do Python, que a galera, às vezes, que vem de outra linguagem, se bate um pouco ou critica bastante. Vocês perceberam que depois que a gente deu o Enter, o cursor ali não voltou para o começo da linha? Ele não voltou para o começo da linha? O nome disso é indentação. O nome disso é indentação. E aí, se a gente selecionar aqui, ó, aparece 4 bolinhas, não aparece? 4 bolinhas? Essas 4 bolinhas são 4 espaços, ó. 1, 2, 3, 4, beleza? E a gente tem que respeitar isso. Então, essas 4 bolinhas é o que vai dizer
o que deve ser executado, quais linhas que o Python vai ler que estão dentro da condição lógica do if, quando o if é respeitado, quando o if é verdadeiro. Tá claro isso? Então, se a idade é maior do que 18 anos, a gente pode colocar print, você pode beber cerveja. Vamos executar esse código para ver o que acontece? Vamos ver o que acontece? Olha só, se a gente colocar lá em cima a tralha e o %%, só para a gente ver, e executar, o que, que vai acontecer? Ele executou, ele mostrou alguma coisa? Mostrou alguma coisa, galera? Ele não mostrou nada. Por que, que ele não mostrou nada? Porque essa condição aqui foi falsa. Agora, o que, que a gente pode fazer? Colocar, por exemplo, 18. Aqui, ó, idade agora vai ser igual a 18. O que vai acontecer se eu executar de novo? Você pode beber cerveja. Beleza? Ou seja, vocês perceberam que dependendo do valor que acontece aqui, essa condição aqui ela vai retornar um valor diferente, ora verdadeiro, ora falso, e essa mensagem só vai mostrar quando essa condição aqui for verdadeira. Beleza? Tá claro isso? E aí, galera, a gente quer dizer também alguma outra coisa, certo? Se a pessoa tem idade menor do que 17. O que a gente pode fazer para colocar uma idade menor do que 17, menor ou igual do que 17? Com base no que a gente já sabe, com base no que a gente já aprendeu. A gente pode colocar um outro if, idade menor ou igual do que 17. E colocar um print, você não pode beber. Vocês concordam? Então, o que vai acontecer agora? Vamos executar isso de novo? Ó, Ctrl, Enter. Você pode beber cerveja. Então, o que aconteceu aqui quando a gente executou? A idade é igual a 18. Depois que a idade é igual a 18, a gente verifica. Se idade é maior do que 18, isso daqui vai ser o quê? Vai ser um true, vai ser um falso, um verdadeiro. Por que vai ser um verdadeiro? Porque idade é igual a 18 anos. Então, ele vai exibir isso daqui na tela. Aí ele sai desse cara aqui. A gente pode até colocar mais coisas aqui, tá? Ó, pode colocar beba com moderação. A gente pode colocar mais de uma coisa aqui, tá, galera? Ó, tudo que tiver debaixo desse if e colocado 4 espaços para dentro, ele vai executar. Olha só, ok? Então, a idade é 18. 18 é maior ou igual do que 18? Sim. True, verdadeiro. Então, ele vai mostrar isso e vai mostrar isso daqui. Tudo o que está alinhado aqui dentro dessa indentação. Beleza. Depois, acaba aí o programa? O programa encerra aí? Não tem mais nada para executar? Não, tem sim. O que tem? Tem uma outra condição, um outro if que pergunta: a idade é menor do que 17? Bom, se a idade é 18, isso daqui é falso. Se é falso, ele vai ignorar o que está aqui debaixo do if e vai pular para essa linha aqui. Ele vai simplesmente ignorar essa parte. A gente pode até colocar mais uma coisa aqui, ó. Print, vá para casa beber leite. Ok? Olha só. Vamos executar de novo. Você pode beber cerveja, beba com moderação. Tá lá. Se eu colocar 15 e executar de novo, você não pode beber, vá para casa beber leite. Deu sim, ele não precisa do senão? Não precisa. Não precisa. Agora a gente vai entender o senão. Beleza? Agora a gente vai entender o senão. Pode adicionar até quantos ifs? Não tem limite? Não tem limite. Não tem limite. Você pode colocar infinitos ifs. Quanto você conseguir dar manutenção. Ok? E a sintaxe tem que ser exatamente assim. O if, a condição lógica que vai retornar verdadeiro ou falso, o 2 pontos e depois o seu bloco de código. A gente chama isso aqui de bloco de código. É um bloco de código que está ali para ser executado. Eu espero que a gente esteja ajudando aí, galera. Beleza. Vamos criar um novo, então. Vou clicar aqui, ó, dia 2, botão direito, new file. Vou chamar de else.py. Esse aqui é o 06. Tá lá. Beleza? Else.py. Tá lá.
Para agilizar, eu vou copiar tudo isso daqui, tá? Só para a gente não começar do zero. Então tá ali, ó, idade 15 anos, beleza? O que que acontece, pessoal? Quando a gente executa esse cara do jeito que tá aqui, mesmo que a idade seja, por exemplo, maior do que 18 anos, como por exemplo desse jeito. Mesmo que aconteça isso, ele vai executar essa parte aqui, porque esse if é verdadeiro, vocês concordam? E aí depois que ele checou isso, mesmo sabendo que a idade é maior do que esse, o que que o nosso programa faz depois? O que que o nosso programa faz depois? Obrigatoriamente. Então ele comparou se é maior do que 18, maior ou igual que 18. É verdade, executou aqui. E aí depois imediatamente ele faz o quê? Imediatamente ele compara se a idade é menor do que 17. Mas a gente já não sabe, o nosso programa já não deveria saber que a idade não é menor do que 17? Porque afinal ela é maior ou igual do que 18? Deu para entender o que eu acabei de falar? Ou seja, do jeito que o nosso programa está, ele está realizando o teste aqui e outro teste aqui, aonde não seria necessário fazer isso. Isso faz parte do que algumas pessoas aí às vezes falam sobre otimização de código, beleza? Otimização de código. Por quê? Porque imagina que eu tenho um volume, sei lá, de milhões ou milhares de idades para comparar. E aí toda idade eu vou comparar duas vezes. Eu vou comparar ela com 18 e depois ela com 17. Ou seja, se eu tenho 1000 idades para comparar, eu vou ter 2000 iterações, comparações lógicas. Porque para cada idade eu estou comparando ela duas vezes. Isso, para o computador, tudo isso que a gente faz condição lógica, para o computador é processamento. A gente está fazendo ele computar mais coisas, quando na verdade não precisaria. Deu para entender? A gente basicamente consegue, em termos gerais assim, né, dobrar a velocidade desse código só alterando uma linha. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode conhecer o tal do else. Então, como que funciona o else? O if, vocês concordam que ele não tem pré-requisito nenhum para existir? Tipo assim, antes do if eu só tinha a idade, certo? Eu só tinha a idade. Agora, para eu usar o else, eu preciso ter um if antes. Olha só, eu tenho um if aqui. Eu estou falando se a idade é maior do que 18, então você vai executar isso. Esse else, ele está conectado, ele está ligado com esse if aqui. Ou seja, ele só vai ser executado quando? Quando isso daqui for falso. Uma vez que isso aqui for falso, ele vai cair para o else. Se esse cara aqui for verdadeiro, o if vai ignorar, o Python vai ignorar toda essa parte aqui e vai pular diretamente para cá, para essa linha 13 aqui e vai encerrar o programa. Deu para entender a lógica? Ou seja, você está poupando o computador, a sua máquina, de processar uma coisa que, na verdade, você já sabe, você já deveria saber o resultado. Vamos executar para ver isso acontecendo. Olha só, aqui deu certo. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, 16. Olha só. Ele comparou o 16, viu que não é isso, isso aqui não vai ser exibido, ele pulou para o else e fez isso aqui. E se a gente quisesse, por exemplo, saber se, por exemplo, todo mundo maior de 18 anos pode beber cerveja? A pessoa tem 85 anos, 90 anos, é uma boa, será, ela tomar cerveja? Não é uma boa, né? Não é uma boa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode... Eu vou criar um novo aqui, chamado elif, mas eu vou construir ele junto com vocês, tá? Então, eu vou criar um novo aqui, ó, new 07 underline elif.py, para a gente conhecer isso aqui. Então, olha só, se a idade da pessoa é maior do que 18, você pode beber cerveja, beba com moderação.
certo? Tá desse jeito. Só que, pô, eu quero também saber se a pessoa é maior do que, sei lá, 70 anos. Vamos colocar 70 anos, tá? Então eu vou ter que mudar um pouquinho isso daqui. O que a gente pode fazer? Se a pessoa é maior, vamos colocar aqui, ó, if a pessoa é maior, idade maior do que 70, print, cuidado com a bebida. Converse, consulte seu geriatra, certo? E aí depois, o que a gente pode fazer? Como é que eu faço para exibir essa parte aqui? Se a gente executar desse jeito, o que vai acontecer? Eu executar do jeito que tá, ó. Colocar aqui 70 anos. Maior ou igual? Vai colocar maior ou igual. Colocar 80 anos. Se eu colocar 80 anos. If idade maior do que 70, cuidado com a bebida. Consulte o seu geriatra. Certo? Tá aqui. 1, 2, 3 e... Opa, peraí. 1, 2, 3 e... Ele passou aqui, porque isso é verdadeiro. Vocês concordam? Passou aqui, porque isso daqui é verdadeiro. Exibiu isso. O próximo if, lembra que eu falei que é uma nova condição? Porque é um novo if. Então ele vai perguntar aqui também. Vocês lembram disso que eu acabei de falar? Então ele vai falar, você pode beber cerveja. Beba com moderação. Por quê? Porque 80 é maior do que 18. Ok? Agora, se eu colocar, por exemplo, 40 anos e executar de novo, isso daqui vai ser falso. Ele vai chegar aqui, vai ver que é verdadeiro. Essa parte é verdadeira. E ele vai ignorar esse cara aqui. Se eu colocar 15, isso aqui é falso, isso aqui é falso, ele vai cair para cá. Mas a gente não resolveu o problema. A gente não resolveu o problema dos, por exemplo, 80 anos. E agora? A gente não resolveu o problema dos 80 anos. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? É tentador usar um else aqui, 2 pontos, e aí pegar tudo isso daqui e dar um tab assim, ó, pay. É tentador fazer isso, ó. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? Vamos entender essa lógica? Olha só, se a gente executar, idade é igual a 80 anos. Idade é maior ou igual do que 70? Sim. Então exibe isso. A idade como ela é maior do que 70, maior ou igual a 70, esse else, o que vai acontecer com esse else? Ele vai simplesmente ignorar o que está aqui. Concordam? Ele nem vai chegar a testar a idade maior do que 18 anos. Concordam? Ou seja, perguntaram aí no chat. A gente pode encadear, né, colocar if dentro de else, else dentro de if e assim por diante? Podemos. Estou mostrando aqui. Está funcionando. Beleza? É a melhor forma? Não. A gente já vai discutir como arrumar isso daqui. Isso aqui não é legal. O nome disso aqui é código espaguete. Idade maior ou igual do que 18. Vamos tentar? Olha só. Se a idade é, por exemplo, 20 anos. Vamos ver o que acontece? Você pode beber cerveja. Beba com moderação. Se a gente colocar 15, você não pode beber. Vá para casa beber leite. Está funcionando. A execução do código está sendo da maneira como a gente espera. Mas isso não é uma boa prática. Não é a melhor forma do mundo. Então, tem uma forma melhor, que é um passinho. Elif na idade 18, colocar 18. Olha lá, ó. Então, tem um passinho que a gente pode fazer agora, que aí vai ficar mais claro, que é a gente adicionar elif. Então, ao invés de ser if, else, if, a gente tem o else if, que é elif. Desse jeito. Olha só que legal. Ou seja, da mesma forma que o else depende da existência de um if e ele está vinculado com aquele if, o elif também. O elif não nasce sozinho.
Ele nasce a partir de um if. Então, ele está falando, se a idade é maior do que 70, vai acontecer isso. No nosso caso aqui, de idade igual a 18, isso aqui vai ser falso. Como isso daqui é falso, ele vai pular para a próxima condição. A próxima condição é um elif, ou seja, como esse daqui deu falso, agora eu vou comparar esse cara aqui. Esse cara é verdadeiro? É verdadeiro, porque a idade é igual a 18. Então, 18 maior ou igual do que 18. Ele vai executar isso. Como esse é verdadeiro, ele vai ignorar o else. Tá entendido? Fica mais bonito de ler assim, não fica? Do que a gente ter um else separado e depois um if dentro do else. Aí agora a pergunta. Dentro de uma estrutura de if que a gente está fazendo aqui. Tudo isso aqui é uma estrutura de if, né? Eu tive que começar com if. Quantos elifs eu posso ter? Infinitos. 0 ou mais. A gente estava sem nenhum elif. E aí acabamos de adicionar. Beleza? A gente pode ter mais elifs? Podemos ter mais elifs. Não tem problema. A gente pode, por exemplo, personalizar uma mensagem aqui. Elif idade maior ou igual a 17. E aí a gente coloca uma mensagem personalizada. Você ainda não pode beber cerveja. Fique no refri. Então, olha só que interessante. Eu posso ter vários elifs aqui. Se eu colocar 17, então eu posso ter 0 ou mais elifs. Ficou claro isso aqui, galera? E aí, quando ele encontrar a primeira condição que é verdadeira, ele vai ignorar todo o resto. Quando a gente coloca, por exemplo, 18 aqui, ou 20, que seja, e executa, ele testou isso aqui. Foi falso. O que aconteceu? Ele ignorou isso e pulou para cá. Quando ele testa agora 20 maior ou igual do que 18, isso é verdadeiro. Ele vai executar isso daqui e vai ignorar todo o restante da estrutura do if. Ou seja, ele não vai ficar mais comparando. Ele pula fora da estrutura do if. Beleza? Se comparado a outras linguagens, a maneira como o Python lida com essas condições é muito mais fácil? Não sei, cara. Não sei. No Go é parecido. No Go você vai ter um else if encadeado. Entendeu? Então não, depende da linguagem. Tá? Ok? Tamo junto, galera. Ficou claro essa parada do if? O que vocês acham? Não é mais fácil, mas usa menos caracteres. É menos verboso. Bom ponto. O elif não é ruim se, por exemplo, na segunda parte for algo verdadeiro, na terceira falsa e na quarta verdadeira de novo, ele vai parar só na segunda. Não faz sentido a sua quarta ser verdadeira. Aí você tá, talvez, trabalhando com regras que não estão fazendo sentido. Theo, resolvemos o problema do maior do que 70. Deveria exibir a mensagem do 18 também, certo? Não deveria. Eu quero que a mensagem do maior 70 seja diferente do maior 18. Elif é como o case do SQL. É parecido. Com o case when, né? Case when, then. E aí você pode colocar vários whens dentro de um case. É parecido. É que SQL é um pouco diferente do que programação, efetivamente, tá? SQL é mais consulta. Vamos tentar fazer uns exercícios? Acho que exercícios são sempre bons para fixar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, então a gente tem aqui só exemplo, tá? Dentro dos nossos slides, tá? Mesma coisa do que a gente viu, tá? E aí depois o elif. Só que com uma lógica um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Ok? Tamo junto? Agora vamos fazer alguns exercícios. Olha só. Faça um programa que vende uma garrafa de água. Se o cliente escolher água mineral, água mineral natural será cobrado R$ 1,50.
Se o cliente escolher água mineral com gás, será cobrado R$ 2,50. Beleza? Vamos lá, então? Vamos fazer esse programa aqui primeiro? Então, programa garrafa de água. Vamos lá. Programa garrafa de água. Vou colocar aqui. Esse é o 6. Bom, vamos lá. Então, programa 6. Garrafa água.py. Vou colocar o enunciado aqui porque fica mais fácil para a gente acompanhar. Então, legal, tá ali. Faça um programa que vende uma garrafa de água. Se o cliente escolher água mineral natural, será cobrado R$ 1,50. Se o cliente escolher água mineral com gás, será cobrado R$ 2,50. Então, primeira coisa, a gente tem que falar para o cliente o que é que ele vai escolher. Se vai ser água mineral natural ou água mineral com gás. Vamos escrever um texto. Aí a gente já aprende algumas coisas aqui. Então, o texto vai ser igual desse jeito. Eu quero mostrar para vocês uma outra maneira de escrever strings. A gente viu para escrever string desse jeito, né? Ó, escolha a sua água para comprar, certo? Com aspas duplas, certo? Com aspas duplas. Eu quero ensinar vocês a usar agora essas aspas duplas, só que 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Desse jeito. Qual que é a diferença de usar a string desse jeito aqui, com 3 aspas duplas, ou com aspas duplas apenas uma vez? Desse jeito aqui, a gente pode escrever múltiplas linhas. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma string água mineral natural e 2 água mineral com gás. Deu para entender? Eu acabei de fazer. Então, a gente tem aqui uma string que ela tem, por exemplo, 3 linhas. É só um texto, continua sendo só um texto. A diferença disso aqui para o que a gente estava fazendo antes é que eu posso criar várias linhas. Posso ter quebras de linhas dessa forma aqui, ok? E aí, a gente pode agora fazer o seguinte. Opção. A opção vai ser input texto. Olha só. Então, a gente quebrou, a gente definiu a nossa mensagem para o usuário aqui e definiu o texto. E depois a gente está recebendo a opção do usuário e informando esse texto para ele escolher. Beleza? E aí, agora a gente pode fazer if opção igual a 1. O que vai acontecer? A gente vai falar que print sua conta deu, e aí aqui a gente coloca o valor 1,5. E elif, vamos colocar um else, só para a gente ver, else print sua conta deu 2,50. Então a gente tem um texto, a gente recebe a opção do usuário e verifica se a opção é igual a 1, a conta deu 1,5. Se não, vai dar 2,50. Vamos testar? Vamos ver o que acontece? Vamos executar aqui embaixo para a gente ver, ó. Vou colocar aqui embaixo. Então, Python, exercícios, 06, garrafa, underline água.py. Escolha a sua água para comprar. Vou colocar 1 e vou dar Enter. A sua conta deu 1,50. Vou fazer de novo. 2. A sua conta deu 2,50. Tá funcionando. Quero comprar uma de cada. Calma, torcedores, calma. Beleza. E aí? E se eu digitar um número que não existe? Se eu colocar simplesmente 4, deu 2,50. Se eu colocar, por exemplo, 2, deu 2,50. Se eu colocar 1, deu 2,50. Ou seja, deu caquita, né? O que a gente pode fazer para melhorar esse código? A gente pode colocar um elif opção igual a 2. Faz sentido? E aí, um else para falar print entre
de maneira bem educada, né? Entre com a porra da opção correta. Por favor, beleza? Né? Tem que ter o por favor no final. Aí a gente pode executar e ver. Olha só, 1 deu 1,50. Depois, 2, 2,50. Depois, 4. Entre com a porra da opção correta, por favor. Com todo respeito, exatamente. Esse com todo respeito me pega muito. Né? Com todo respeito. O todo respeito é tipo zero respeito, né? É tudo que ele tinha. Beleza? Legal? Gostaram? E o Ed veio na hora certa, né? O Ed veio na hora certa. Tá fazendo sentido, galera? Fala comigo. Esse é para ser um curso introdutório mesmo, né? A gente tá fazendo bem a dinâmica pra galera exercitar essa questão de lógica, essa questão de sintaxe, entender ali os passos e tal. Tô pensando se tem como a gente melhorar isso daqui. Reflitam aí, vamos deixar pra casa, pra vocês pensarem. Como que a gente, por exemplo, toda essa parte aqui, ó, vocês concordam que tá igual, ó? Ele até mostra aí no VS Code, tá igual, né? Essas duas etapas do código estão iguais. Como que a gente poderia mudar isso? Para não precisar repetir essa mesma escrita. Se eu tiver que mudar a mensagem ali da conta, eu vou ter que mudar em 2 lugares diferentes. Como que a gente pode evitar que eu precise alterar em 2 lugares diferentes isso aqui? Deu para pensar o que refletir o que eu acabei de falar? Vocês entenderam a minha preocupação? A gente poderia colocar, por exemplo, conta igual a 0, por exemplo. E aí aqui colocar conta igual a 1,5, desse jeito. E aí aqui na opção 2, conta igual a 2,5. E aí aqui a gente poderia fazer um if conta igual a 0. A gente faz isso. Else print sua conta é. E aí aqui a gente coloca o valor, que é. Deu para entender o que a gente fez? Coloca ali. Isso aqui deve continuar funcionando. 2 ifs. O igual é para comparar igualdade entre 2 elementos. Eu acho que isso aqui deve funcionar. Vamos ver? 1. Sua conta é 1,50. Sua conta é 2,50. Entre com a porra da opção correta, por favor. Deu para entender, galera, o que a gente fez aqui? Ou seja, a gente criou uma variável que ela é igual a 0. Isso faz parte da lógica também, tá? Não espero que todo mundo entenda isso daqui, porque a gente está aumentando a complexidade. Mas a gente inicia uma variável com valor 0. E aí depois, se for a opção 1, a gente vai atribuir ao valor da conta 1,5. Se for a opção 2, a gente vai atribuir na conta o 2,5. E aí, beleza. Então, eu defini qual que é a conta do usuário. Se o usuário não entrar com nenhuma dessas opções, qual que vai ser o valor da conta? Se a pessoa entrar com uma opção que não é nem 1 e nem 2, qual que vai ser o valor da conta? Se eu iniciei ela com esse valor aqui, vai ser 0, né? Então, o valor da conta é 0. Ok, para eu saber qual que é o tipo de mensagem que eu vou enviar para o meu usuário, eu verifico o valor da conta. Se o valor da conta não foi alterado, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o usuário, de maneira bem educada, para ele escolher uma opção correta. Agora, se o valor da conta mudou, se o valor da conta não é 0, a gente exibe ali o valor correto da conta. Beleza? O segundo if eu não poderia usar um elif no lugar. A gente estava com elif. A gente estava com elif. Aí a gente colocou ali. Teria que ser um else mesmo, porque aí poderia ser qualquer coisa. No elif eu teria que colocar alguma coisa ali no elif. E aí como é que eu ia personalizar mensagens diferentes assim, né? É meio complexo.
Eu acho que esse aqui é uma das melhores formas mesmo. Vai funcionar se eu digitar 4 e não 0? Tenta aí, mano. Beleza? É isso. Legal, esse exercício aqui é bacana. Vamos lá. Altere o programa anterior para considerar a quantidade de água. Deu para entender? Altere o programa anterior para considerar a quantidade de água. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então vamos criar aqui, ó, um exercício novo. 07 underline quantidade água.py. Eu só vou copiar do jeito que está aqui pra gente brincar. Beleza. Beleza. Então, como que a gente faz isso? Se a pessoa... Outro input depois da opção. Concordo. Vamos fazer aonde? Me ajuda aí. Vocês querem fazer aqui? Logo depois que a pessoa escolhe? Ou primeiro a gente valida e aí depois a gente escolhe? Ou logo aqui depois da opção? Aonde que vocês querem colocar? Me ajudem aí. Fala o número da linha que vocês querem mexer. Então a gente vai ter que alterar aqui algumas coisas, né? Então vamos mexer aqui, ó. Primeiro, vamos chamar esse cara aqui, no lugar de conta, vamos chamar de valor item. Pode ser? Valor item. O valor do item, desse jeito, ó. Valor do item. Ok? Só o valor do item. E aí, se isso daqui for um valor que tá todo cagado, um valor que não é o que a gente quer, eu já vou falar para ele entrar com a opção correta. Pode ser? Aí a gente vê o que vai acontecer. Aí a gente vai descobrir juntos aqui como é que a gente coloca a melhor mensagem. Beleza. Se ele já entrar com a opção correta, a gente agora pode fazer o seguinte. Quantidade vai ser igual a input. Quantas garrafas? Caramba. Nossa, ele mudou aqui de novo. Quantas garrafas? E aí tem a quantidade. E aí, o valor total vai ser o quê? Valor do item multiplicado pela quantidade igual a int quantidade. E aí, print sua conta deu valor. Deu para entender o que a gente fez aqui? Água mineral ou natural? Vamos colocar água com gás. Opa, eu coloquei o 7. Peraí, não. É o 7 aqui, ó. 7 quantidade água.py. Então, 2. Quantas garrafas? 10. Sua conta deu R$25. A gente pode deixar isso mais claro fazendo o seguinte. Isso aqui é R$1,50. Isso aqui é R$2,50. Certo? Fica mais explícito para a pessoa. Ó. Parece que deu certo, né? Se a gente colocar 1 aqui e pedir 10 garrafas, deu R$15. Tamo junto? E aí a gente pode também, vamos ver, se a gente colocar um item que não existe. O que acontece se a gente colocar um item que não existe? Eu colocar aqui 2. Entre com a porra da opção correta, por favor. Quantas garrafas? 50. Sua conta deu R$0. Então perceba que ele
está aqui ferrando com a gente, certo? Ferrando com a gente porque ele está avisando, só que aí depois ele pergunta algo aqui de novo. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para melhorar essa experiência do usuário? Quando ele erra, a gente coloca 4. E aí a gente está pedindo essa informação de garrafas, que nem faz sentido. O que a gente pode fazer? A gente pode, no lugar desse else aqui, né? A gente pode só simplesmente fazer if valor item igual a 0, vai ser isso. E o else vem todo para cá. Beleza? Depois a gente vai descobrir uma parada chamada funções que melhora ainda mais isso. Então aqui eu estou validando a entrada do item e aqui eu estou definindo o que eu vou fazer com base na entrada do item. Vamos ver se melhora? 1, 2, 3 e 4. Entre com a porra da opção correta. Se eu colocar 2, quantas garrafas? 10, 25 reais. Para aprender o que é if, elif e else e que a gente pode usar isso nos nossos projetos, nossa escrita aí em Python de uma maneira bem simples. Uma dúvida, pera aí, diga a dúvida, mano. Diga a dúvida. Podia usar um exit também? Eu acho que aí o exit, acho que não tem exit. Tem exit? Ah, poderia usar exit. Poderia usar o exit. Que a gente não conhece o exit. Eu achei que a gente ia ter que usar o system. Tá. Eu achei que a gente ia ter que usar o system. A gente pode falar do exit depois, numa próxima. Mas é um bom ponto. É um bom ponto. Pode escolher um e depois somar o outro. Pode. Aí você pode fazer um loop também. A gente vai falar sobre loops. Tá? A gente vai falar sobre loops amanhã. Beleza? A gente tá indo bem de boa, tá indo bem tranquilo. Se precisar fazer mais dias de curso, a gente vai fazer mais dias de curso, não tem problema. O importante, galera, é o aprendizado. É como que vocês estão andando. Então a gente está melhorando a cada ano para que vocês possam também aí aprender mais, né, de uma maneira mais didática. Por hoje, galera, era mais isso que eu queria trazer para vocês. Tá? A gente avançou bastante, fizemos muita coisa.